Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, desde que comecei a trabalhar naquela firma que eu me encantei pelo Romário. Pelo fato de trabalharmos ali na mesma sala, de estarmos em contato praticamente o tempo todo, eu fui me afeiçoando, eu fui me encantando por ele, pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de olhar, por tudo que ele representava. Era uma pessoa tão, assim, envolvente. Sabe aquele tipo de pessoa que não passa despercebida? Charmoso, bonito, educado. Olha, foi simplesmente impossível resistir e não aceitar o seu convite quando ele me chamou para sair. Antes desse convite, a gente já andava namorando pelo olhar. Se é que isso é possível, né? Pelo modo como tratávamos um ao outro, desde o comecinho, eu senti que ele me tratava diferente dos outros colegas. E isso foi me encantando, mexendo comigo a cada dia mais. Até que no fim, ele me convidou para sair e a gente acabou ficando junto. Desde que trocamos o nosso primeiro beijo, eu tive a certeza de que estava mesmo apaixonado. Olha como era gostosa a nossa rotina ali naquela sala. Apesar de ter mais um colega que também trabalhava com a gente vivia trocando olhares. Sabe aquela atmosfera de paquera constante? Aquela atmosfera gostosa que somente os apaixonados sabem como era. A verdade é que ele virou a minha cabeça. Simplesmente me arrebatou. Me deixou perdida de amores. O problema foi que 2 meses depois da gente começar a namorar, uma coisa esquisita passou a acontecer. E tudo começou numa noite em que saímos para jantar. Lembro que estávamos ali à mesa, quando de repente o celular dele começou a tocar. Na verdade, a vibrar. Ele tinha deixado o telefone no bolso, mas dava para escutar o aparelho vibrando. O detalhe foi que ele pegou o celular na mão, deu uma olhada e guardou no bolso de novo. Eu até perguntei: ué, você não vai atender? Não, é nada importante, depois eu ligo de volta. Mas quem é que tá ligando? É um conhecido meu. Eu senti que ele ficou perturbado. E o detalhe foi que a pessoa, fosse ela quem fosse, não desistiu. Continuou ligando. Olha, eu devo ter escutado aquele aparelho vibrando umas 5 vezes no mínimo. Eu até insisti que ele atendesse, até porque numa dessas podia ser algo importante. Senão a pessoa não ficaria insistindo, mas ele realmente não quis, juro. Nessa primeira vez, não cheguei a pensar bobagem nenhuma, até porque nunca tinha acontecido até então. Mas desde aquela noite, isso passou a ser recorrente. Volta e meia, estávamos juntos e o celular dele começava a tocar. Era alguém ligando ou mandando mensagem. E como tinha acontecido já naquela primeira vez, ele dava-se uma olhadinha na tela, mas não atendia. E vamos convir, não era uma coisa normal. E mesmo não querendo, eu passei a ficar desconfiada. Passei a achar que ele estivesse, quem sabe, aprontando alguma coisa, me escondendo algo. Um dia, inclusive, cheguei a botá-lo contra a parede. Romário, o que está acontecendo, hein? Quem é essa pessoa que vive ligando para você e você não atende? Manda mensagem, você, por acaso, alguma mulher? Porque se for, é melhor você me contar de uma vez, porque se você mentir para mim, olha, mentir é uma coisa que eu não desculpo. Eu já estava muito incomodada. Sabe? Porque era uma coisa que já vinha acontecendo há 2 ou 3 semanas. Puxa vida! Passou a acontecer direto. E cada vez que acontecia, eu ficava naturalmente mais cismada. Nesse dia, vendo que eu não estava para brincadeira, ele acabou me contando
Uma história. Simone, tudo bem. Se você quer saber, eu vou te contar. Só não contei antes, porque eu não queria que essa história acabasse estragando as coisas entre nós. Quem anda me ligando, mandando mensagem, é a Sula. É uma mulher com quem eu me envolvi uns tempos atrás e que não larga no meu pé. Ele ainda acrescentou que a tal mulher, a tal de Sula, também já tinha trabalhado ali na empresa. Aliás, eu tinha sido contratada para trabalhar justamente na vaga que era dela. Ou seja, eles tinham terminado o romance um pouco antes de eu começar a trabalhar ali. Mas ele jurou que não tinha mais nada com a mulher. Que quando começamos a ficar juntos, ele inclusive nem falava mais com ela. Sabe, jurou. Só que a mulher, essa tal de Sula, foi o que ele me falou, não largava do seu pé. Queria porque queria que ele a aceitasse de volta. E tudo ficou ainda pior quando ela soube que ele estava namorando outra. Que ele estava comigo. Olha, eu não sei se acreditei, se não acreditei. Eu só sei dizer que eu fiquei muito incomodada com aquilo. Sabe, alguma coisa me dizia, era outra mulher. Pelo que ele me contou, ele não tinha culpa. Só que vai saber. Será que ele tinha contado toda a verdade? Será que ele tinha contado a história verdadeira? Olha, eu me senti muito mal quando ele me contou aquilo. Até eu meio bravo com ele. Fiquei até meio zangada com ele. E quis saber por que é que ele não tinha me contado isso antes, embora ele já tivesse dito. Ele repetiu que não queria me incomodar, que não queria que as coisas ficassem ruins entre nós. Até porque o que tinha acontecido entre os dois, entre ele e esta Sula, já era a página virada. Não tinha mais nada a ver. Olha, nessas alturas, eu já estava apaixonada por ele. De modo que mesmo ficando desconfiada, fiz de tudo para acreditar naquela versão. Na versão que ele estava me passando. De todo modo, as ligações continuaram. Sabe, era volta e meia, tocava o telefone, ou era alguém ligando ou mandando mensagem, e ele não atendia. E eu, naturalmente, sabia quem era. Um dia, inclusive, eu quis atender, mas ele não deixou. Falou que não valia a pena, que isso só ia me estressar. Não me deixou nem chegar perto do aparelho, o que naturalmente só serviu para me deixar ainda mais cismada. Sabe, aquela dúvida vivia martelando na minha cabeça. Será que ele não está mentindo para mim? Será que além de mim, ele continua se encontrando com essa outra? Olha, é difícil quando a gente começa a perder a confiança em quem ama. O pior é que um dia, a gente ali na empresa, quase finzinho do expediente, meu ramal começou a tocar. Sabe, eu peguei o telefone assim, bem distraída, e do outro lado da linha, escutei a voz da Sônia, recepcionista ali da empresa. Oi, Simone, eu tô tentando passar uma ligação pro ramal do Romário, mas só dá ocupado. É que tem uma pessoa na linha aí querendo falar com ele. Eu estranhei porque o Romário não estava falando com ninguém. Seu telefone estava no gancho. Até pensei que a Sônia fosse passar a ligação pro meu ramal, só que em vez disso, ela apenas me pediu para fazer uma pergunta para ele, que ela então daria a resposta para a pessoa que estava no telefone. E quando escutei que pergunta era essa, olha, eu quase tive um troço. Então, é a Sula que pediu para eu perguntar. Ela está querendo saber se o encontro dos dois, logo mais à noite, ainda está de pé. Você pergunta isso para ele, por favor? Você pergunta para ele? Como é que é? Você está brincando comigo? Brincando? Não. Foi ela que pediu para eu perguntar, Simone. Não tenho nada a ver com isso. Ah, é? E por que ela não ligou diretamente pro celular dele? Como, aliás, está acostumada a fazer?
Ela disse que tentou, mas que só dá fora de área. Olha, naquelas alturas, eu já estava bufando de raiva. Olhava para o Romário e a minha vontade era de tacar aquele telefone na cara dele. Desliguei na cara da Sônia e já fui com tudo para cima do Romário, querendo saber que palhaçada era aquela de encontro entre ele e a tal de Sula. Ele fez uma cara de desentendido. Encontro? Mas que encontro? Não marquei encontro com ninguém. Ah, não marcou? Tá achando que eu sou uma idiota, uma tonta, Romário? Confessa, você tá me levando no bico. Você tá me enganando com essa outra. Olha, a coisa ficou tão feia naquela sala. A gente começou a bater boca. E eu comecei a chorar e discutir tudo ao mesmo tempo. E tudo ali na frente do nosso colega. Comecei a acusá-lo de estar me enganando, mentindo para mim, me traindo. Olha, eu fiquei tão fora de mim que nem me importei que o Fernando estivesse assistindo tudo ali de camarote, com a cara assustada. Estava tão nervosa que comecei a chorar. Até porque estava arrasada. Ainda bem que estava pertinho do fim do expediente. E quando deu o horário, estava tão fora de mim que nem o ponto eu bati, simplesmente fui embora. Mas ele foi atrás de mim. Me alcançou lá na esquina. Ficou andando atrás de mim, pedindo para a gente conversar, tentando me convencer de que não tinha marcado encontro com ninguém, que devia ser uma armação. Falou, inclusive, que só podia ser alguma armadilha. Que a recepcionista devia estar de conluio, de combinação com a Sula, só para fazer a gente brigar. Porque as duas eram amigas no tempo em que a Sula ainda trabalhava ali na firma. E ainda acrescentou: será que você não percebe que eu te amo? Eu não tenho motivo nenhum para mentir com você. Por favor, amor, acredite em mim. Eu não tenho mais nada com aquela mulher. Isso já faz muito tempo. E também não marquei encontro com ninguém. Só pode ser armação daquelas duas. Ele se defendeu como pôde, mas nada do que ele falou me convenceu. Sim, porque ele disse ainda uma porção de coisas, mas pelas tantas, eu já não conseguia escutar mais nada. Estava tão passada, estava tão magoada. Sabe que ele falava, mas eu não escutava. O fato é que o resultado foi que, acreditando que ele realmente estivesse me enganando desde o começo, que ele estava ficando com aquela outra mulher, ao mesmo tempo em que ficava comigo, botei um fim no nosso relacionamento. Nervosa, sabe, consciente de que estava sofrendo muito e queria sofrer ainda mais se não colocasse um fim naquele namoro, eu resolvi terminar tudo. Pedi que ele nunca mais falasse comigo, nunca mais olhasse na minha cara, como se isso fosse possível, né? A gente trabalhando na mesma empresa, na mesma sala. Só que ele não desistiu. Naquele mesmo dia, tentou conversar comigo por todas as formas possíveis, imagináveis. Em todas as tentativas, ele dizia que estava falando a verdade, que era inocente, que nunca tinha me traído. E ficou insistindo que aquela história de encontro entre os dois era mentira. Uma armação dela e da Sônia para fazer a gente discutir. Só que eu não acreditei. Para mim, o mentiroso da história era ele. E durante os dias que se seguiram, apesar das suas tentativas de reaproximação, eu me mantive firme na minha decisão. Apesar de jurar que era inocente, que me amava, que só tinha olhos para mim, eu estava tão decepcionada, tão magoada, que não conseguia acreditar numa só palavra do que ele dizia. Um dia depois de mais uma tentativa frustrada, diante de mais uma negativa da minha parte, lembro que ele falou: tá certo. Se é assim que você quer,
Fique sabendo que hoje mesmo eu vou sair com a Sula. Já que você não acredita em mim mesmo, né? Eu vou sair com ela. Aí você vai ter razão de falar que eu tô te traindo. Sabe, eu escutei aquilo e fiquei abismada. Eu não acreditei que ele tivesse me falado aquelas palavras. Na minha cabeça, aquilo era a prova de que ele realmente andava me enganando, saindo com nós duas ao mesmo tempo. Isso me deixou ainda mais arrasada do que eu já estava, porque tive a certeza de que ele não gostava mesmo de mim, como vivia jurando. Era tudo mentira. Eu fiquei com mais raiva ainda do que já estava. Sabe, naquela hora eu me desencantei por completo. Fui para casa e fiquei deitada na cama, deprimida, chorando. Sabe, eu me perguntava a todo instante, meu Deus, será que ele realmente me enganou esse tempo todo? Mas ele parecia tão sincero. Os olhos dele, quando dizia que me amava. Será que eu me enganei? Tão feio assim, meu Deus. Até que perto das 10 horas da noite, meu telefone apitou. Era uma mensagem dele. Na verdade, era um vídeo. Ele pedindo que eu assistisse aquela filmagem do começo até o fim. Na verdade, quase não abri aquele vídeo. Mas a curiosidade falou tão mais alto que eu acabei dando o play. Eu quase não acreditei. Mas era um vídeo dele conversando com a tal de Sula. Ele falou no começo que tinha deixado o celular filmando numa posição estratégica, porque era muito importante que eu visse. Chegou a dizer que tinha deixado o celular ali, naquela posição, sem ela, a Sula, saber, para fazê-la confessar que os dois não tinham mais nada, que aquela história de encontro entre os dois era uma armação dela com a recepcionista da firma. Nas cenas, dava para ver que os dois estavam assim, bem próximos. Ele devia ter deixado realmente o celular numa posição... E pelas tantas, eu escutei a voz dele na filmagem. Olha, Sula, sabe que eu já estava decidido a não ficar mais com você? Só que percebi que... Olha, você realmente deve gostar muito de mim, né? Porque o que você tem feito para me conquistar é impressionante. E não dá para desprezar um amor sincero desse jeito, né? No vídeo, deu para ver a desgraçada sorrindo ao ouvir ele falando. E mais do que sorrindo, depois respondendo. Pois é, mas parece que você dá mais valor para aquela Simone. Você pensa que eu não sei que você anda saindo com ela? Ou você pensa que eu não sei, que não me contaram que você está com ela? Sabe, no decorrer da conversa, deu para notar que ele tentava induzi-la, de todas as formas, a confessar a trama que ela tinha armado com a ajuda da recepcionista da firma, já que as duas eram amigas. Isso ele mesmo tinha me dito. E pelo que deu para entender, o telefonema daquele dia tinha sido mesmo de propósito, apenas para me convencer de que o Romário continuava mantendo aquele caso com ela. Ou seja, tudo indicava que o Romário estava mesmo sendo sincero quando disse que não tinha marcado encontro nenhum. Que, aliás, não havia mais nada entre eles há muito tempo. Até que no fim da gravação, pro meu espanto, ele falou abertamente para ela que aquele encontro entre os dois tinha sido uma armadilha que ele tinha preparado para que ela confessasse as tramóias que havia feito para estragar o nosso namoro. E que tinha gravado tudo aquilo sem ela saber. Falou assim e já pegou o celular e mostrou para ela e continuou filmando.
Até que, para minha surpresa, olhando para a câmera, ele falou aquelas palavras como se estivesse falando comigo, e tudo na frente daquela infeliz. Será que agora você acredita em mim, Simone? Será que agora você acredita que eu te amo? Que eu jamais te trocaria por nenhuma outra mulher? Fala que sim, amor. E responde também com um sim a essa pergunta que eu vou te fazer agora. Mas fala sincero. Você aceita se casar comigo? Você aceita ser a minha esposa? Olha, nessas alturas, eu já estava com o rosto banhado em lágrimas. E como poderia não chorar ouvindo aquela declaração e aquele pedido? Ele tinha marcado aquele encontro para me provar que estava sendo sincero comigo, que nunca tinha me traído, nem mentido para mim, que de fato não tinha mais nada com aquela vadia, que aquela história de encontro era mesmo uma armação do jeitinho que ele tinha dito e que eu não tinha acreditado. E como prova, ainda me pediu em casamento ali na frente dela. Dali a pouco, recebi a sua ligação, ele dizendo que estava ali na frente do portão de casa e queria falar comigo. Queria saber qual era a minha resposta por o seu pedido de casamento. Acho que não preciso nem dizer que saí lá fora no mesmo instante, feito um foguete. E já cheguei diante do portão, me atirando em seus braços. Nos braços daquele que eu queria, sim, viver o resto dos meus dias. Eu seria louca se dissesse não. O fato é que esse episódio vai completar agora 4 anos no mês que vem. 4 anos que estamos juntos de fato. E logo depois que nos casamos, eu já engravidei e tivemos uma linda filha. Sabe a que conclusão que eu chego? Depois de tudo isso que aconteceu com a gente? Que existe sim homem fiel. Que existe sim homem fiel. Que existe sim homem sincero. Que não é uma ficção. E também aprendi que os homens não são todos iguais, como muita gente pensa. Até eu pensava. Isso eu posso garantir. E com conhecimento de causa, já que encontrei um desses, pelo menos um desses homens. Esse que é o meu homem. Aquele que hoje é o pai da minha filha e meu marido. Essa pessoa que se tornou absolutamente tudo para mim. A pessoa mais importante, mais especial que eu já conheci em vida. Aquele que eu sempre sonhei e nem sabia. Aquele que um dia me disse verdades e eu não acreditei. E que apesar de ter dito verdades e eu não ter acreditado, foi lá e teve o trabalho de me provar que estava sim sendo sincero, que me amava e não me trocaria por nenhuma outra mulher. Aí eu pergunto no fim dessa carta: tem como não ter certeza de que esse homem é aquele que eu sempre esperei? Tem como não ter certeza de que esse homem é o amor com quem eu sonhei durante tanto tempo? Tem como negar, meu Deus, que este é sem dúvida o amor que tu destes para mim, o homem da minha vida?